Prefiro tua presença do que qualquer outro lugar. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Ah, quem tenho eu no céu além de ti? Aonde iria eu sem tua presença em mim? Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Ah, quem tenho eu no céu além de ti? Aonde iria eu sem tua presença em mim? Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. Maior
Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Eliseu, da Igreja Evangélica Verbo da Vida, Barro Duro. Nós gostaríamos de dizer o quanto para nós é uma honra estar na sua casa nesse momento, compartilhando desse momento de palavra com a sua família. Gostaríamos de lembrar que no tocante a uns princípios a serem observados para que nós possamos prosperar. Dízimos e ofertas, como esses princípios, conforme está escrito em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É importante lembrar que do lado você pode ver, como consta na sua tela, existem os nossos dados bancários que você pode promover então o seu depósito ou transferência. Lembramos também que inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Agora fique com a nossa ministração para que você possa ser abençoado e possa crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom dia, amados, graça e paz. Que honra poder estar entrando na sua casa para nós compartilharmos nessa manhã de uma palavra que vai nos transformar, nos edificar e nos acrescentar cada dia mais. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: o apóstolo Paulo disse: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Então, essa passagem de Paulo demonstra muito bem a realidade que nós estamos passando um pouco hoje. Nós podemos até estar presos um pouquinho dentro de casa, mas a palavra de Deus, ela está livre. E é por isso que é uma honra nós podermos estarmos juntos nessa manhã, compartilhando essa palavra que nos trouxe liberdade e que nada pode fazer com que nós possamos parar, porque ela de fato está na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. E para nós iniciarmos, amados, nessa manhã, eu queria que você fechasse seus olhos para nós fazermos uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos, Pai, a Ti. Obrigada por essa manhã, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo Teu Espírito que nesse momento habita dentro de nós e está passeando na casa de cada um dos meus irmãos, porque a Tua presença habita na vida de cada um deles. E eu quero Te agradecer, Pai, e Te louvar pela oportunidade que nós temos de compartilharmos essa palavra, dessa palavra que transforma, que liberta e que nos leva cada dia mais além. Obrigada pela sua inspiração, obrigada porque aonde essa palavra está entrando nessa manhã, luz está chegando, transformação está chegando, porque a sua palavra ela liberta e ela transforma. Muito obrigada, Pai, nós te damos graças e te louvamos por essa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, durante o mês de abril, nós vamos estar com uma série de estudos durante as escolas bíblicas, com o tema Mantendo-se Firme nas Tempestades. Isso foi um tema que surgiu no nosso coração para te auxiliar, para me auxiliar a nós continuarmos durante esse momento, rompendo com as dificuldades e circunstâncias que possam estar chegando à nossa porta. E nesses 4 domingos, nós dividimos em 4 temas diferentes. Mantendo-se firme nas tempestades. No primeiro domingo, como é que eu me mantenho firme nas tempestades? Alimentando a sua fé. No segundo, exerça a autoridade que há no nome de Jesus. No terceiro, busque unidade com o corpo de Cristo. E no quarto, ande em gratidão. Então, durante esses domingos, eu quero te estimular, eu quero te chamar para perto, eu quero que você não se distraia, mas que você abra a sua casa, ligue o seu celular, ligue a sua TV, para que essa palavra possa estar te ajudando nesse momento a permanecer firme. Então, nesse primeiro domingo, hoje, nós vamos estar ministrando sobre alimente a sua fé. Nós sabemos, amados, que existe um ditado popular que diz que nós somos o resultado daquilo que nos alimentamos. Então, dependendo do alimento que eu insira, esse alimento vai trazer disposição,
esse alimento vai trazer saúde. Então, eu sou o resultado do que eu me alimento. Dependendo do que eu estou alimentando o meu corpo, dependendo do que eu estou alimentando o meu espírito, vai haver um resultado. E esse resultado vai depender muito de mim e de você. Nós sabemos que nem tudo que nós, vamos dizer assim, trazemos à nossa boca, esse alimento traz nutrição. Muitas vezes, esse alimento que nós trazemos para a nossa boca apenas, vamos dizer assim, enche a nossa barriga, mas não nos nutre. E muitas vezes a nossa fé, ela está abalada justamente porque eu não estou alimentando a minha fé de maneira adequada. Eu estou alimentando muitas vezes com tudo que chega no dia a dia. E a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, do que eu alimento o meu coração, é disso que a minha boca vai falar. Eu vi durante esses dias uma frase que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. A frase diz assim: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então, se você tem alimentado a sua fé de maneira correta, com o nutriente certo, medo não vai existir, medo não vai te paralisar, medo não vai te deixar sem estrutura. Então, nós podemos entender que alimentando a nossa fé de maneira correta, não vai existir nada que possa nos abalar. Então, temos alimentado de fato a nossa fé? Eu queria te perguntar nessa manhã, será que nós temos alimentado a nossa fé? Ou temos comido qualquer coisa? Temos comido as notícias, os que as pessoas estão falando, o que elas estão publicando. Será que isso de fato não é que tem alimentado a nossa fé? Ou ainda, amados, será que a minha fé não está desnutrida? Será que de fato eu não tenho deixado a minha fé passar fome? Tenho deixado de alimentar a minha fé da maneira correta, da maneira eficaz, da maneira que ensina a palavra de Deus? Então são coisas que nós devemos estar pensando, meditando durante esses dias. Mas Adriana, o que é a fé? Nós sabemos que lá em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção dos fatos que se esperam. Mas eu peguei aqui vamos dizer assim, um conceito bem básico. Fé, de fato, no grego, quer dizer pis. E esse conceito é o seguinte: convicção fundamentada no ouvir. Então, fé é a convicção, é a certeza que eu gero dentro de mim, de acordo com o que eu estou ouvindo. Então, de acordo com o que eu escuto, a minha fé está baseada. E é por isso que muitas vezes, por eu estar escutando tantas coisas que não alimentam a minha fé, que eu estou, vamos dizer assim, um pouco fragilizado. Então, de fato, eu preciso alimentar a minha fé de maneira correta, de maneira eficaz, de maneira que nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação possa abalá-la. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Como nós estamos numa escola bíblica, mesmo você estando em casa, isso não te dará a liberdade de não estar com a sua Bíblia, sentadinho aí, abrindo e conferindo na palavra, se de fato está escrito. Então, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou como diz outras versões, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É interessante porque a própria palavra, ela repete. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, porque eu alimentei a minha fé hoje, estou escutando hoje, nesse domingo pela manhã, a palavra de Deus alimentando a minha fé, não quer dizer que amanhã eu não preciso escutar a palavra novamente. Porque para manter a fé alimentada, eu preciso estar sempre lançando alimento para ela. Como diz em um dos livros de Kenneth Hagin, que nós, durante o dia a dia, nós pelo menos durante um dia, comemos 3 boas refeições: o café da manhã, o almoço e o jantar.
Mas e o nosso espírito, como é que nós alimentamos? Muitas vezes nós deixamos o nosso espírito desnutrido. E quando chega a circunstância, cadê a fé? Onde ela está? Ela encontra-se fragilizada por falta de quê? De alimento. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Eu vou continuar sempre ouvindo essa palavra, porque de fato o ouvir essa palavra me torna forte espiritualmente, torna a minha fé grande, torna a minha fé inabalável. E aí, amados, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do ouvir a palavra. Pedro foi um dos discípulos que andou com Jesus. A Bíblia relata, né, que Jesus durante, em média, 3 anos e meio, andou aqui nessa terra. Ele orou, ele selecionou alguns discípulos e Pedro foi um deles e andou com ele. E eu creio que Pedro ouviu muito a palavra de Deus. Mas existe uma passagem que eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 14, para nós conversarmos algo a respeito dessa passagem, que é bem interessante, né, a respeito de Pedro. Mateus no capítulo 14. A partir do versículo 22. A Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E no 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E aí presta atenção no versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Em versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, nessa passagem, amados, como nós começamos, Pedro, ele andou muito com Jesus. Então, ele estava sendo alimentado por Jesus, que é a própria palavra de Deus. Então, Pedro estava num nível de fé ao ponto de, quando Jesus se identificou naquele mar revolto, andando sobre as águas, Pedro chegou ao ponto de dizer assim: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. E Jesus disse: Pedro, pode vir. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Quantas vezes eu e você temos uma palavra, temos algo da parte de Deus, e quando essa palavra está viva dentro de nós, nós andamos sobre as águas, nós andamos sobre as circunstâncias, nada nos para. É mais ou menos assim que aconteceu com Pedro. Ele estava olhando para Jesus e Jesus dizendo: vem, Pedro, pode andar. São, amados, que Pedro foi e de fato ele andou sobre as águas. Por quê? Porque o nível de fé dele estava elevado, porque o próprio Jesus tinha dado uma ordem para ele ir. Ele creu na palavra de Jesus e ele foi. Mas, no versículo seguinte, diz no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando, amados, Pedro tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da fé, deixou por um instante, algo muito rápido aconteceu ali. Mas durante um instante, Pedro tirou o foco de alimentar a fé dele através da palavra. Porque enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele caminhava com Jesus, olhando para ele, ele alimentava a fé dele.
ele andava sobre as águas, mas a partir do momento que ele tirou os olhos da fé, tirou os olhos de Jesus, deixou, mesmo que seja por alguns segundos, de alimentar a fé dele, a Bíblia relata que ele começou a afundar. Então, quantas vezes nós sabemos a verdade, nós sabemos a palavra, nós sabemos o que é a fé, nós precisamos alimentar, mas nós nos distraímos muitas vezes. E tem algo, né, bem interessante, porque a Bíblia diz que o próprio Pai Nosso, quando ele foi ensinado aos discípulos, que os discípulos perguntaram como era que se deveria orar, ele, no versículo, deixa eu abrir aqui para vocês, ainda no livro de Mateus, no capítulo 6, daqui a pouco nós voltamos para cá. Mateus, no capítulo 6, ele ensinando o Pai Nosso, no versículo 11 ele diz assim: o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Então existe um pão, existe um alimento que é diário. O pão é dado a cada dia por Jesus. Então por isso que a nossa fé ela precisa ser alimentada diariamente. Eu não posso perder o foco. Eu não posso me distrair a respeito das promessas, do que Deus estabeleceu na palavra dele para a minha vida. Até mesmo quando eu vou lá na Antiga Aliança, que a Bíblia relata que Deus supriu o povo através do maná, a Bíblia relata que o maná era diário e que cada um comesse o quanto aguentava. Mas nem adiantava armazenar, porque se armazenasse no outro dia, esse maná estava apodrecido. Então eles tinham que se levantar mais um dia pela manhã e colher novamente o maná. Então isso traz algumas sinalizações para mim e para você, a respeito do que nós temos feito, como temos alimentado a nossa fé, como nós temos nos fortalecido diariamente. Será que eu e você, esses dias em casa, sem trabalhar, muitos de nós, eu sei que algumas áreas não pararam, mas a maioria parou. O que você tem feito, o que é que eu tenho feito do dia a dia? Será que nós, de fato, temos reservado um tempinho diário para alimentar a fé? Será que quando chega aquela notícia, ou alguém liga ou fala alguma coisa, será que eu estou firme e tenho uma boa palavra para dar para aquela pessoa, para encorajar aquela pessoa, para me manter firme e ajudar outros? Ou será que eu termino permitindo que a minha fé seja alimentada, vamos dizer assim, receba dessas informações que estão sendo lançadas hoje, que não traz edificação nem para a minha vida e nem para a sua? Então existe um pão que é diário. Existe um alimento que é diário. E, amados, é esse alimento que vai me ajudar, que vai te ajudar a se manter firme diante das tempestades, diante das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não vale nada. E ele sempre vai perder. Mas existe também algo bem interessante nessa passagem, porque quando Pedro, ele diz, Senhor, ele reconhece que está afundando, e ele diz assim, Senhor, socorre-me. A Bíblia relata que Jesus imediatamente socorreu a Pedro. Mas, amados, quantas vezes na nossa caminhada nós perdemos o foco, ou muitas vezes deixamos a nossa fé sem ser alimentada? Mas a Bíblia relata que mesmo que eu perca o foco, ou por alguma razão me distrair, a minha fé está fragilizada exatamente nesse momento, Pedro nos ensina que mesmo ele, como um pescador, a Bíblia relata que Pedro era um pescador. Então, normalmente, por ele ser um pescador, ele saberia nadar. Então, assim, na hora que Pedro começou a afundar, ele não poderia ter voltado nadando para o barco. Mas Pedro não quis voltar nadando para o barco, porque ele não quis depender da força dele, da capacidade dele natural. Ele resolveu clamar por aquele que tinha o poder de salvá-lo, não só daquela situação, mas de outras situações que estariam por vir. Então, quando muitas vezes você se sentir abalado na sua fé, ou por alguma razão você perdeu o foco de Jesus, o foco da palavra, a palavra que realmente alimenta, você pode clamar por ele e voltar.
a alimentar a sua fé diariamente. Amém? Glória a Deus. Então, assim como ele, nós precisamos voltar a alguns pontos e caminhar dia a dia crendo nessa palavra. Mas, Adriana, como é que fé funciona? A fé funciona de maneira simples. De fato, é tão simples que nós muitas vezes permitimos, vamos dizer assim, deixar de cumprir. Pensa comigo, talvez você seja um novo convertido, mas talvez você já conheça a palavra a um certo ponto. Quando nós nos convertemos, que nós ouvimos essa palavra da fé, qual é a nossa posição muitas vezes? Começar a declarar a palavra, trazer existência, as coisas que não existem, porque nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, amados, a Bíblia é muito clara como é que fé funciona. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Aleluia, Deus é bom. E nós vamos avançar, nós vamos crescer, porque fé funciona. Fé traz à existência as coisas que não existem. Fé transforma qualquer coisa. Aleluia. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, a Bíblia é tão simples, mas é tão clara a respeito de como é que fé funciona. Nós vimos que a fé vem pelo ouvir. E como é que fé funciona, amados? A fé funciona quando eu creio. Agora, deixa eu explicar algo a respeito de crer na palavra. Porque muitas vezes nós confundimos algumas coisas. A Bíblia diz, aquele que crê e não duvidar no seu coração. Então eu preciso crer e não deixar dúvida vir no meu coração. Muitas vezes a dúvida vai vir na nossa mente, a dúvida vai vir no nosso olhar, a dúvida vai vir a respeito do que eu sinto, do que eu percebo. Mas a Bíblia diz que eu não posso duvidar no meu coração, no seu coração. Você não pode duvidar no seu coração. Porque quando nós duvidamos no coração, fé não funciona. Porque uma dúvida a dúvida de fato, ela é o maior inimigo da fé. Quando nós duvidamos, nós estamos agindo em incredulidade. E aquele que é incrédulo não pode receber nada da parte de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus, ouvir as coisas que Deus já determinou para a minha vida e para a sua vida, ouvir aquilo que já faz parte da nossa nova natureza como filhos amados de Deus. E a Bíblia diz que eu escuto essa palavra e que essa palavra ela precisa entrar no meu coração e eu preciso crer. Fé é um substantivo, crer é um verbo. Então, eu posso ouvir a palavra, mas vai chegar uma hora que essa convicção dessa palavra é tão grande no seu coração que você passa a crer. E quem crê tem uma atitude. Quem crê faz alguma coisa. Quem crê não fica na mesma posição. Quem crê age. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, há uma obra, há algo que eu preciso fazer. Então, eu preciso ouvir a palavra, isso vai gerar fé dentro de mim. E a partir do momento que gera fé, a Bíblia nós lemos agora há pouco, eu criei, por isso falei. Então, tudo que eu creio, e nós vimos no início que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de fé, se o meu coração está cheio da palavra, então não tem outra coisa para sair da minha boca. Da minha boca vai sair fé, da minha boca vai sair força, da minha boca vai sair trazer à existência as coisas que ainda não existem, assim como Deus fez desde o princípio.
porque foi dessa forma que Deus nos chamou para andar nessa terra. A Bíblia diz, amados, que nós somos chamados para andar como reis e sacerdotes. Agora, só reina quem tem convicção do seu reinado. Então, nós somos chamados nessa terra para reinar em cima de quê? Das circunstâncias, das situações. E como é que um rei faz? O rei dá ordens. Não é assim? E um rei não dá ordem com a boca fechada. O rei dá ordem falando, dizendo como é que as coisas têm que acontecer. Então, eu e você, nós somos chamados para dizer, para anunciar, para colocar a nossa fé da boca para esse mundo, mudando as circunstâncias, mudando as situações. Então, quando nós agimos em fé, quando nós fortalecemos a nossa fé, quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, não tem como, amados, as coisas não mudarem. E mesmo que as circunstâncias possam não mudar imediatamente na sua frente, a sua vida muda. Porque a confiança está dentro de você. Porque a certeza está dentro de você. Porque a Bíblia diz que fé é a certeza. Ela é a convicção. Ela não pode ser dúvida. Eu não posso estar hoje crendo e amanhã não estar crendo. Se amanhã eu estou deixando de crer, é porque eu deixei de alimentar a minha fé. Então, se todos os dias eu alimento a fé, eu vou ter sempre uma palavra de Deus para ser liberada. Tanto na minha vida, como na vida da minha família, como nesse mundo, como na vida, como no dia a dia, no caminhar em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos crer com o nosso coração e nós precisamos falar. Nós precisamos trazer à existência essa palavra que funciona e que transforma qualquer situação. E, amados, eu trouxe aqui algumas, vamos dizer assim, algumas declarações de fé que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia, que vão justamente trazer à existência. Primeira coisa, quando eu declaro a palavra, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo essa palavra. Quando eu declaro a palavra, eu estou trazendo à existência as coisas que ainda não existem. Quando eu declaro a palavra, eu estou me fortalecendo e fortalecendo inclusive outras pessoas nessa palavra. Então, existem algumas passagens aqui que eu gostaria de lhe convidar nessa manhã para nós declararmos juntos. E vamos dizer assim, essas declarações nós vamos estar disponibilizando no grupo da igreja. E aí você pode estar acessando essas declarações, você pode estar declarando diariamente essas declarações, porque elas são remédios, amados. A palavra de Deus é remédio para o nosso corpo, ela é saúde para o nosso corpo. Então, quanto mais eu declaro a palavra, quanto mais eu alimento a minha fé, mais fácil vai ser a minha caminhada, mais leve vai ser. Até porque Jesus diz que é leve, que é momentânea a situação. Mas que, amados, que tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, fica firme, não se distraia com as coisas que têm tentado roubar a sua fé. Guarda o seu coração. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, eu estou aqui com algumas declarações. E aí você vai declarar comigo na sua casa. Porque isso vai trazer luz, vai trazer convicção para a sua vida, para as pessoas que estão aí do seu lado. Você está aí com o seu filho, com o seu marido, com a sua família. Então, chama aí todo mundo para perto, reúne todo mundo aí. Não se distraia, porque de fato essa palavra é poderosa. Então, você vai repetir assim comigo: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não temerei nenhum mal, pois tu és comigo, Senhor. Sua palavra e o seu espírito me confortam. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois minha justiça é o Senhor.
nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará à minha casa. Pois tu destes ordens aos teus anjos ao meu respeito, e eles me guardam de todos os maus caminhos. E nas minhas veredas há vida e não morte. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Cristo já me redimiu da maldição da lei. Portanto, eu proíbo qualquer doença de vir sobre o meu corpo. Todo germe de enfermidade e todo vírus que tocar esse corpo morrerá instantaneamente em nome de Jesus. Todo órgão e tecido deste corpo funcionará perfeitamente, de acordo com o que Deus os criou para funcionar. E eu proíbo qualquer defeito nesse corpo, em nome de Jesus. A Bíblia, amados, ainda diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Se nós nos submetermos a Deus, ou seja, se eu me submeter a essa palavra, se eu estiver abaixo da palavra de Deus, se eu estiver cumprindo a palavra de Deus, se eu não me distrair nem para a direita, nem para a esquerda, estiver submissa a essa palavra, eu vou resistir ao diabo e ele fugirá. Amados, fé é resistir. A Bíblia diz que há um bom combate da fé. E o que é um bom combate da fé? Eu não estou brigando com o diabo. O meu combate é me manter firme na fé. É me manter posicionado na fé. É não permitir que nada me tire da posição que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus veio para me dar e para te dar uma vida e uma vida em abundância. E é essa vida que eu preciso viver. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida convicta, uma vida certa de que Deus é por mim. E que mesmo que situações se levantem contra mim, elas não prosperarão. Porque eu estou guardado, porque eu estou embaixo dessa palavra. E essa palavra é capaz de transformar, de me guardar, de me capacitar e de mudar qualquer circunstância. Amém, queridos? Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Nós precisamos, veja, nós precisamos ouvir a palavra, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Nós precisamos, além de ouvir a palavra, precisamos crer nessa palavra, ou seja, ter convicção, amados, que essa palavra é a verdade. Quanto mais eu escuto, mais convicto eu fico. Não é o simples fato de abrir a boca e declarar de todo jeito. Eu preciso ter convicção do que eu estou falando. Eu preciso ter certeza. Então, quanto mais palavra, quanto mais eu escuto, quanto mais eu alimento, mais convicção eu tenho, mais certeza eu tenho, mais focada eu fico. Mais quando as circunstâncias chegarem, você vai dizer, olha, você chegou atrasada. Eu sei no Deus que eu tenho crido. E Ele já me livrou antes, e Ele me livra hoje e me livrará amanhã. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o que era, o que há, o que é e o que há de vir, e nada pode mudar a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias mudem. Amém, queridos? Então, glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por você estar aí, na sua casa, sentado ou deitado no chão, escutando essa palavra, porque essa palavra, de fato, ela pode mudar a sua vida. E se você está em casa, amado, se você é um empresário, se você está pensando a respeito da questão da economia, eu quero te dizer uma coisa, alimente a sua fé. Lance a palavra de Deus sobre o seu coração. A Bíblia diz que Deus é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ele diz, amados, a palavra de Deus nos garante que nós somos pessoas guardadas por Ele.
Então não se apavore, não perca a sua fé, não fique preocupado, mas lança sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Ore por essa situação, ore pela economia, guarde o seu coração, guarde a sua vida e alimente a sua fé, porque quanto mais você alimentar a sua fé, menos as circunstâncias vão te abalar. Amém? Então glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é conosco e Ele conta comigo e com você, sabe? A igreja está hoje aqui na terra para fazer a diferença. De fato, o mundo ainda não foi, vamos dizer, totalmente dissipado, porque a igreja tem intercedido. E a igreja sou eu e é você. Mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, mas nós estamos espiritualmente, nós estamos ligados na mesma palavra, nós estamos ligados na mesma visão. E essa palavra não tem distância, não tem nada que ela não possa, amados, fazer. Quando um crente, quando aquele que crê nessa palavra se posiciona, abre a sua boca e declara, as coisas mudam, as situações mudam. Então fecha os teus olhos para nós orarmos nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos, Senhor, por essa manhã. Obrigada por essa palavra que nos alimentou, que fortaleceu a nossa fé. Nós cremos, Pai, que essa palavra encontrou no nosso coração uma terra fértil. Uma terra, Pai, disponível para que a sua palavra possa frutificar e trazer grandes transformações não só nas nossas vidas, mas diante de todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor. Oro para que nada falte, Pai, no nome de Jesus, na vida do seu povo. Eu declaro suprimento, eu declaro graça, eu declaro favor, eu declaro aonde, Pai, o nome dos teus filhos chegarem. Portas serão abertas, situações serão mudadas. Nós te damos graças, Senhor, porque a sua palavra ela é a verdade. E ela nos garante que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que um homem e uma mulher de fé, nada pode abalar. Muito obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Pai, por estarmos juntos. Mesmo distantes fisicamente, mas nós estamos juntos pela sua palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amados, foi muito bom estar com vocês, muito bom estar aí na sua casa, compartilhando desse tempo, esse tempo de graça, esse tempo de favor, esse tempo onde Deus tem agido de maneira gloriosa no meio da sua igreja. Então, não se distrai, fica conosco, se liga que mais tarde nós temos um culto. Então, chama novamente, reúne todo mundo, às 18 horas nós estaremos mais uma vez com vocês. Quer dizer algo, nós amamos a sua vida, nós amamos estar junto com vocês, nós estamos nos fortalecendo para te fortalecer, para que nós possamos avançar a cada dia. Um beijo no coração de vocês e fica na paz daquele que reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que te faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz, e seja totalmente abençoado na prática da palavra.